Será que a sua alimentação influencia na qualidade da sua pele, do seu cabelo? Ou será que ela pode simplesmente retardar aquele processo visível do envelhecimento? Porque que todo mundo vai envelhecer, nós já sabemos. Mas será que a sua alimentação está acelerando ou retardando esse processo? Fica aqui nesse vídeo que você vai entender tudo e ainda vai receber dicas sobre a alimentação que seria a mais adequada aí, principalmente para a gente retardar esse processo de envelhecimento. Eu me chamo Sara Jéssica, eu sou nutricionista e ajudo você a potencializar a sua saúde através da alimentação. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre alimentação, nutrição, alimentação associada à estética da mulher, fica aqui nesse canal que eu tenho certeza que você vai amar. Já se inscreve, já curta o vídeo e já pega papel e caneta que eu vou dar muita dica legal aqui pra você. Você já percebeu a diferença de mulheres e homens com 30 anos, 50 anos? Tem algumas pessoas que elas não aparentam a idade que elas têm. Já tem outras pessoas que mesmo com uma idade jovem, elas já aparentam ter muito mais idade do que elas realmente têm. Claro que com o avanço dos tratamentos estéticos, fica muito mais difícil mesmo a gente considerar ali a idade da pessoa. Mas eu nem tô falando aqui sobre tratamentos estéticos, mas sobre alimentação e o papel e a influência dela naquilo que nós estamos vendo. Porque quando nós falamos sobre quadros de saúde, às vezes um colesterol alto, um triglicerídeo alto, algumas coisas as pessoas não levam muito em consideração quando a gente fala sobre mudanças na alimentação. Mas quando falamos para elas mudarem a alimentação baseada em algo que elas estão vendo, o envelhecimento muito acelerado da pele, manchas, acne, melasma, rosácea, estria, celulite, a pessoa já começa a considerar mais quando falamos sobre alimentação. Então, espero que o seu caso não seja esse, porque a gente não quer que você pense somente naquilo que você está vendo, mas também naquilo que você não está vendo, que é muito importante sim para a sua qualidade de vida e envelhecimento saudável. O fato é que alguns alimentos, eles têm o poder de fazer glicação do nosso colágeno. Basicamente, o colágeno fica rígido, acentuando as rugas. A glicação ela é um processo químico, onde as moléculas de açúcares, carboidratos, unem-se a uma proteína, como por exemplo o colágeno, fazendo com que ela não consiga mais desempenhar o seu papel no nosso organismo, perdendo então a sua função biológica e tornando-a tão prejudicial quanto os radicais livres. E essa ligação faz com que o colágeno ele seja destruído e faz com que ele perca a sua função de firmeza e elasticidade. O colágeno ele é flexível, porém a modificação causada pelo açúcar ocasiona seu endurecimento e com isso ele perde sua funcionalidade de mobilidade e sustentação dos tecidos, tornando a pele mais opaca, amarelada e sem viço. Então já entendemos que esse processo de glicação ele ocorre quando o açúcar no nosso sangue ele está muito elevado. Principalmente quando ele fica elevado por muito tempo, que é o que acontece quando as pessoas elas têm uma dieta baseada em açúcar, pão, massa, carboidratos refinados, onde esse açúcar ele tem uma velocidade de absorção muito rápida pelo nosso organismo, então ele tem um impacto na nossa glicemia muito intenso, então a nossa glicose aumenta de forma repentina. Esse pico de açúcar no nosso sangue não é interessante, principalmente se você come açúcar, muito açúcar durante todo o seu dia. Esse açúcar no seu sangue vai ficar elevado sempre. E é exatamente o tal processo de glicação que vai afetar diretamente o nosso colágeno. Outro alimento também que prejudica demais essa questão do envelhecimento, e já é muito estudado, gente, essa questão da glicação com o envelhecimento. É também não somente quando consumimos alimentos ricos em açúcar, mas e também muitos carboidratos refinados, né, que vai fazer com que a nossa glicose, nossa glicemia esteja sempre alterada e elevada, mas também quando consumimos alimentos que já estão glicados. Ou seja, fast food, batatinha, chips ou batata frita, salsicha, bacon, churros, no geral alimentos fritos, eles têm esse poder aí de acabar nos envelhecendo de forma mais acelerada. Ainda mais quando fazemos essa junção de um alimento rico em açúcar e ainda frito, que é o tal do churros. Claro, muito palatável, muito saboroso, mas pode estar prejudicando e acelerando, na verdade, o seu processo de envelhecimento. Ou seja, prejudicando sua saúde como um todo e acelerando o processo de envelhecimento. É por isso que eu sempre falo para vocês sobre a importância de termos uma alimentação onde consigamos controlar a carga glicêmica da refeição. A carga glicêmica, gente, é a quantidade de carboidrato ali naquela refeição, tá? Não somente a qualidade, mas a quantidade desse carboidrato e o impacto dele na nossa glicemia. Então, quando conseguimos controlar a carga glicêmica da refeição, ou seja, uma refeição rica em proteínas, uma refeição rica em fibras e também pode ter o carboidrato ali. Não é que o carboidrato é o vilão e você nunca mais vai consumir carboidrato.
de forma alguma. Você só precisa saber encontrar a qualidade do seu carboidrato e sempre combinar ele em uma refeição rica de fibras, principalmente, e proteínas. E esses dois complementos aí, a fibra e a proteína, além deles ajudarem a reduzir o impacto glicêmico daquela refeição, principalmente a gente chama, né, o impacto pós-prandial, ou seja, após a sua refeição, nós não queremos que a sua glicemia aumente demais, que a sua glicose eleve demais. Então, por isso que é muito importante você sempre consumir naquela refeição fibras e proteínas. Então, o carboidrato, ele pode entrar, por exemplo, depois. Quando a gente fala sobre o impacto glicêmico da refeição, nós falamos também sobre essa questão da ordem da refeição. Aquilo que você come, a ordem que você come o alimento ali da sua refeição vai impactar diretamente na sua glicemia após aquela refeição. Ou seja, não vai dar o pico na sua glicemia e é o que nós não queremos, principalmente quando pensamos em envelhecimento. Queremos que a sua glicemia fique sempre ali numa taxa ideal e nada de pico. Então, com isso, nós podemos utilizar a estratégia, por exemplo, de consumir fibras e proteína antes do carboidrato. E já tem até mesmo alguns estudos científicos que eles confirmam sobre essa ordem da refeição. Você consumir, por exemplo, no almoço. Você iniciar o seu almoço pela salada, depois você ir, por exemplo, para o frango, para a carne, e depois você consumir o arroz com feijão, o macarrão, a batata. Só este simples hábito de você mudar a ordem aí, que você consome esses alimentos, a sua glicemia ela não vai dar um pico. Então, ela vai se manter ali muito mais equilibrada após a refeição. Isso é muito importante, gente, para a sua saúde e também para a sua pele, para o seu cabelo, para o processo de envelhecimento ser cada vez mais retardado, porque não vamos ter o tal processo de glicação aí do seu colágeno. Claro que o processo de envelhecimento, ele é normal, vai acontecer, todo mundo vai envelhecer, todo mundo vai ter ruga, gente, isso é normal, tá? Não é para vocês ficarem com medo, mas nós podemos sim retardar esse processo, cuidar cada vez mais da saúde da nossa pele, do nosso cabelo, do nosso colágeno através da alimentação e não somente da alimentação em si, mas dessas simples estratégias que eu já estou ensinando aqui vocês, como por exemplo, mudar a ordem que você come os alimentos. Outra estratégia muito importante também é você ter uma alimentação rica em antioxidantes. Quando falamos sobre os radicais livres, eles são principalmente um dos fatores que nós mais estudamos em relação à estética, porque eles afetam a qualidade da sua pele, do seu cabelo, aceleram o processo de envelhecimento, eles acabam oxidando e danificando muitas células e estruturas no nosso corpo. Então nós precisamos proteger tudo isso e combater esses tais radicais livres com os antioxidantes, que são muito importantes, nós conseguimos adquirir eles através da alimentação. Uma alimentação rica em vegetais, em frutas, muitos pigmentos na nossa alimentação. Você vê que a maioria da alimentação aí do brasileiro não tem muito pigmento, né? É uma alimentação ali, você vê, muito branca, muito amarelada, muito marrom, ou seja, não é que esses alimentos são vilões, de jeito nenhum, tá? Mas, por exemplo, um prato aí um típico PF brasileiro, né? Arroz, feijão, batata frita e um pedaço de carne ou frango. Onde que está a questão aí? Esse alimento não tem muitos antioxidantes. Cadê os compostos bioativos? Está faltando cor nesse alimento, está faltando cor nesse prato. Às vezes colocam alface com tomate, mas ainda não é o suficiente. Se isso for de vez em quando, tudo bem, mas se nós formos olhar o padrão da alimentação dessa pessoa, pode ser que a alimentação dela não tenha nenhum tipo de cor, antioxidantes ou fibras no dia. De manhã, um pão com manteiga, Toddy. À tarde, na hora do almoço ali, arroz, feijão, batata frita e um pedaço de bife com frango, ou frango, né? Lanche da tarde, um pão de queijo ali na correria, um salgado. À noite, come uma pipoca, um macarrão. Cadê as cores? Cadê os antioxidantes? Nós precisamos começar a pensar nesses alimentos, não somente, né? Eu tô falando aqui, claro, sobre essa questão do envelhecimento, mas para a sua saúde como um todo. Nós precisamos dos antioxidantes, gente, para cuidar do nosso corpo, tá? É fundamental. Então, através dos chás, eu sempre falo aqui para vocês, nós conseguimos um grande aporte de antioxidantes. Os shots pela manhã, que eu também indico aqui para vocês, são estratégias que nós podemos utilizar para poder facilitar o consumo desses antioxidantes que muitas vezes na correria do dia a dia a gente não consegue através, por exemplo, da alimentação. Então, um shot de manhã ali, por exemplo, com o próprio vinagre de maçã, que eu já indiquei para vocês,
pode já ser um aporte de antioxidantes. Claro que não é tudo que nós precisamos no dia e precisamos variar as fontes sempre, mas já é uma estratégia para a gente colocar aí no nosso dia a dia. Então, essas estratégias, como consumir mais vegetais, fibras no geral para cuidar do seu intestino, vai retardar demais o processo de envelhecimento, conseguir cuidar do colágeno que você já tem na sua pele, porque a questão do colágeno é assim, você precisa cuidar do que você tem. Então, cuida muito bem dele através da alimentação, dos antioxidantes, evita esse excesso de açúcar, alimentos muito açucarados e sempre a ordem da refeição impacta diretamente. Lembra? Controlar a carga glicêmica da refeição é muito importante. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Já curte que eu tenho certeza que você gostou. Envia para sua amiga, para o seu tio, para sua tia que é jovem e você já percebe aí, essa pessoa aí tá precisando cuidar da alimentação dela. Essa pessoa aí não tá parecendo ter a idade que tem. Vamos consumir mais antioxidantes, vamos aprender as estratégias certas para todo mundo envelhecer bonito, com saúde, né? Que na verdade é o mais importante. A beleza também é muito importante. Eu sempre falo sobre essa questão da estética porque a autoestima é fundamental, porque ela mexe muito com a nossa saúde mental. Então eu falo sobre essa questão da autoestima porque eu também considero um pilar importante aí na nossa qualidade de vida e saúde. Então é isso, finalizamos nosso vídeo por aqui. Até o próximo.